A paz do Senhor! Graças a Deus por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor Jesus Cristo ele nos concede de podermos estar aqui mais uma vez, mais um momento para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você, se puder neste momento, dobrar os seus joelhos. Se não puder, você leve o seu pensamento ao trono da graça e ore comigo para que o Senhor faça com que esta palavra ela prospere naquilo que Ele apraz dentro de nós, porque nós bem sabemos que no momento que estamos ouvindo a palavra de Deus, surgem muitas coisas, né? Uma pessoa liga, são muitos obstáculos para que a palavra de Deus ela venha prosperar em nós. Mas a partir desta oração, tenha certeza de uma coisa, que a palavra há de cumprir a sua finalidade. Se você der ouvidos, crédito à palavra do Senhor neste momento, então oremos juntos, se puder. Senhor Deus, amado Pai, no seu santo nome, Jesus, aqui estamos mais uma vez, meu Deus, para meditarmos na palavra do Senhor, esta palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que a espada aguda de dois gumes. Sim, Senhor, o Senhor falou profundamente comigo a partir da leitura, da meditação deste texto, e agora é o momento, meu Deus, de compartilhar a mensagem, Senhor, vinda de Ti, meu Pai, por meio da Sua palavra. Senhor, que esta palavra, ela venha, Senhor, prosperar naquilo que o Senhor designou, tanto na minha vida quanto na vida daqueles que hão de ouvir neste momento, que irão ouvir depois. No seu santo nome, ó Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que trabalhe em nós, que faz com que nós venhamos a absorver aquilo que o Senhor está falando por meio da sua palavra. Trabalhe, Espírito Santo, na nossa mente, no nosso caráter, no nosso coração, para que assim possamos produzir os frutos que vêm de Ti, Espírito Santo. Em seu santo nome, Jesus, eu lhe peço, Pai, e eu já lhe agradeço por tudo, no seu santo nome, Senhor. Amém, meu Deus, amém, Pai. Que bom estar aqui mais uma vez, né? Meu coração sempre anseia estar aqui com mais tempo, com mais frequência, porém devido a tantas ocupações e correrias, são tantas demandas, mas o coração sempre está ardendo e queimando para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele quer falar com você e Ele vai falar com você. Então, tão somente fique atento, fique atenta ao que o Senhor há de transmitir ao seu coração neste momento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12 ao 14. Se você puder abrir a Bíblia neste momento, se não puder, depois você abra a Bíblia, reveja os textos que serão aqui mencionados. Não deixe de examinar as Escrituras. Não deixe de ler a palavra de Deus. Você tem uma vida corrida, você tem uma demanda muito grande no seu dia a dia, mas reserve o tempo para o Senhor. Eu gosto de fazer isso assim que me acordo, porque dentro de mim tem que Deus ele é primeiro em tudo, então o primeiro horário do dia, assim que eu me acordo pela manhã, eu já dedico, corro, né, para dedicar. Sei que nem sempre dá, né? Não sou perfeita, eu sou falha, acontecem imprevistos e sim tem dias que não dá para fazer assim que eu me acordo. Mas em algum momento do dia eu vou ali, pego a Bíblia, começo a ler, a meditar e ali a orar, buscar a presença de Deus e assim eu faço o meu momento com o Senhor Jesus dentro do meu lar, porque nós somos chamados a nos reservarmos todos os dias a buscarmos a presença de Deus. Daniel, ele tinha um costume, ele tinha o hábito, né, de 3 vezes por dia. Ele se colocava de joelhos, abria as janelas, né, para Jerusalém, para o lado de Jerusalém, e ali ele erguia as mãos e dava graças diante do seu Deus. Isso continuamente, 3 vezes ao dia ele tinha esse costume, e é muito bom quando nós temos bons costumes, principalmente com os costumes de cada vez mais nós nos aproximarmos do Senhor. Né? Jesus ele quer isso, Jesus ele quer que nós venhamos a ter
aproximação com Ele. Ele nos chama, Ele nos convida a um convívio diário na sua presença. Então, não deixe de reservar este momento com o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa a tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, que em momentos que nós estamos em dúvida, em momentos que nós estamos em situações difíceis, desfavoráveis, em momentos, em situações que nós estamos num aperto, o Senhor, Ele se revela, o Senhor, Ele fala conosco. E Ele pode falar de várias maneiras, o Senhor pode falar de várias maneiras com os seus servos. Basta tão somente nós estarmos atentos, nós estarmos sensíveis e em comunhão com o Senhor. Sim, muitas das vezes até o Senhor fala conosco para nos repreender, nos chamar a atenção, mas o Senhor, Ele está a falar com o seu povo. Nós servimos a um Deus que fala. Lembre-se disso, você serve a um Deus que fala, a um Deus que fala, que se revela, a um Deus que faz a gente tomar conhecimento daquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele está a nos guiar, Ele está a nos impulsionar a nós seguirmos a sua direção, a sua instrução e a nos animarmos nos momentos difíceis. Glórias ao nome de Jesus. Mas nós percebemos aqui que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas, pois o povo de Israel foi entregue aos midianitas. E nós vamos ver nos versículos de número 1 do mesmo capítulo que os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então o povo de Israel, o povo de Israel estava passando por um momento de correção, de aflição por causa das suas ações. O povo de Israel estava sofrendo consequências devido às suas ações diante do Senhor. Porque nós vemos que o povo de Israel, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E eles foram afligidos. E aqui está um servo do Senhor chamado Gideão, que diante de todas essas situações que ele estava enfrentando, ali com a opressão dos midianitas, ele se reservou ali naquele momento para pôr a salvo o seu suprimento, dos midianitas, porque os midianitas eles tomavam a colheita do povo de Israel, eles oprimiam o povo de Israel. E nós vamos ver o questionamento de Gideão quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e dizendo 2 afirmativas a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Primeiro, o anjo dá a afirmativa de que o Senhor era com ele. E depois o anjo do Senhor diz que ele é um homem valente. Glórias ao nome do Senhor. E diante destas 2 afirmativas que o anjo ele fala a Gideão, Gideão ele não concorda com aquela afirmativa. Gideão se vê como uma contradição diante do cenário que ele estava vivendo. E ele diz: se o Senhor é comigo, então por quê? Por isso que o tema deste vídeo é isso. Talvez você tenha questionado ou está questionando ao Senhor
o porquê. Se o Senhor é com você, o porquê lhe aconteceu isso. Se o Senhor é com você, por que isso está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, mas Deus, Ele sabe. E muitas das vezes nós nos questionamos diante do Senhor. O que primeiro eu quero chamar a atenção é que nós precisamos fazer uma análise, um exame sobre realmente a questão, o motivo, a razão pelo qual estamos passando, sofrendo, porque muitas das vezes nós enfrentaremos situações e precisaremos nos autoexaminar. O Senhor Jesus, Ele nos convida a nós examinarmos a nós mesmos. E assim, a palavra do Senhor vai dizer aqui que era uma consequência da ação do povo de Israel. O povo de Israel estava padecendo, sendo afligido pelos midianitas por causa das suas ações, porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E existem duas situações que nós podemos estar passando. Nós podemos estar sendo provados pelo Senhor para um propósito, uma finalidade da parte de Deus, e nós podemos sim estar passando por uma consequência de nossas más escolhas, de nossas más ações. E diante de um ou de outro que estejamos a passar, quando nós chegamos no ponto em que o Senhor Ele quer que cheguemos, tenha certeza de uma coisa, vai ter o fim. Glórias ao nome do Senhor. É tão somente nós chegarmos no ponto que o Senhor Ele espera de cada um de nós. Querido, tanto prova como consequência da sua ação, há um fim, há um começo, há um meio e há um fim. E nós entendemos isso a partir da palavra do Senhor, porque Ele diz assim que o Senhor os entregou aos midianitas por 7 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e estavam sofrendo a consequência dos seus atos. Mas havia um tempo determinado da parte de Deus para que esse momento de aflição, esse momento de consequência que eles estavam sofrendo iria se acabar. Glória ao nome do Senhor por sabermos disso, né? Graças a Deus que Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades. Porque, querido, se fôssemos tratados pelos homens, sim, nós não teríamos misericórdia. Mas mesmo errados, e quando chegamos no ponto de reconhecermos o nosso erro, nos arrependemos e nós confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. E o povo de Israel alcançou misericórdia. E diante desse processo que eles estavam atravessando, nós vamos ver nos versículos de número 7 do capítulo 6, diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Aí o Senhor enviou um profeta. Glórias ao nome do Senhor. Então nós percebemos que quando nós reconhecemos que estamos errados, se estamos passando por um momento difícil e foi por causa de uma escolha errada, mesmo neste momento, quando reconhecemos, quando nós deixamos os nossos más hábitos, nossas más ações e nós nos voltamos para Deus, como diz a sua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aleluias. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória ao nome de Jesus. A mudança de cenário da parte de Deus, quando nós mudamos a nossa posição, quando reconhecemos que estamos errados, quando reconhecemos que falhamos diante do Senhor e nos voltamos para o Senhor, nos arrependemos, glórias ao nome do Senhor, nós alcançamos a misericórdia. Glória ao nome de Jesus. Mas alcançar a misericórdia não quer dizer que nós não iremos passar pela consequência. Então, sigamos na meditação deste texto e nós vamos ver que Gideão, ele fala que se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isto?
o que foi dito da parte dos nossos pais, que o Senhor os tirou da terra do Egito. O Gideão, ele traz a memória, Gideão, ele tem guardado os feitos do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aí nós vamos lá para Jeremias, Lamentações de Jeremias, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Glórias ao nome do Senhor. Gideão, ele tinha em sua memória coisas que trazia esperança da parte do Senhor. Ele tinha memória de que Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito, tinha feito grandes maravilhas diante dos egípcios. Glórias ao nome do Senhor. Com o povo de Israel no deserto, como Deus os tirou, como Deus os fez atravessar o Mar Vermelho, como Deus supriu as necessidades do seu povo, né, no deserto, cuidando até, querido, da proteção no frio, no sol. Glórias ao nome de Jesus. Era coluna de noite, de fogo durante a noite, era uma nuvem que os cobria durante o dia. Que Deus tão cuidadoso, tão zeloso. Glórias ao nome de Jesus. E aí Gideão, ele traz isso em sua memória, ele menciona isso diante daquele anjo. Aí ele diz: mas o Senhor nos desamparou. No mesmo momento em que Gideão, ele lembra dos feitos grandiosos do Senhor, ele menciona que Deus o desamparou. E não, querido, a situação que você está passando, que eu estou passando, por mais difícil que seja, nós não estamos desamparados pelo nosso Deus. Deus, ele está cuidando de nós, sim, nos mínimos detalhes, de forma muitas das vezes não visíveis aos nossos olhos. Mas o Senhor, sim, ele está cuidando. O Senhor, sim, ele está conosco. Nós, sim, estamos sendo amparados pelo Senhor. E nós só estamos de pé porque o Senhor não nos desamparou. Aleluia, glória a Deus. Gideão estava ali, malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Mas o Senhor não tinha desamparado Gideão. Mesmo no momento difícil em que ele queria estar numa situação larga, espaçosa, favorável. Mas não, no momento difícil ali, como é que pode eu estar aqui escondido para pôr a salvo o meu suprimento, o meu alimento? Como é que pode Deus estar comigo? Não, Deus desamparou. Não, Deus não desamparou. Deus não desamparou você, Deus não me desamparou. Deus está nos guardando, Ele está nos ajudando, Ele está nos fortalecendo e Ele está trabalhando no invisível. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. E nós vamos ver que Gideão, ele faz esse questionamento quando o anjo aparece: se o Senhor é conosco, então por quê? Ele faz memorável os feitos do Senhor e ao mesmo tempo ele traz que o Senhor o desamparou, mas não, Deus não o desamparou. Nós vamos ver que o anjo vai enfatizar a Gideão que Deus está com ele. E isto está no versículo de número 16, diz assim: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glórias ao nome do Senhor. Deus ele falou com Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. E o Senhor falou com ele no versículo de número 14 e disse: vai nessa tua força e livra Israel, porventura não te enviei eu? Aí no versículo 16 nós vamos ver o Senhor falando a Gideão: já que eu sou contigo, aleluia, glória ao nome de Jesus. Sabe qual é a prova que Gideão estava sendo ali colocado, querido? Sabe qual é a prova de Gideão aqui nesse texto? É que ele viesse a entender que Deus era com ele desde o momento do início até o fim. E nós, quando estamos sendo colocados na prova, é para nós conhecermos melhor o Senhor. Há uma finalidade de Deus na prova que você foi colocada, na prova que você foi colocado, na prova que eu estou passando. Há uma finalidade. E a finalidade é para conhecermos melhor o Deus a qual nós servimos. Glórias ao nome do Senhor. Você vai ver isso porque Deus ele enfatiza isso a Gideão. Deus ele traz à tona de que ele era com Gideão. E nós vamos ver
amados do Senhor Jesus Cristo, o trajeto de Gideão. Nós vamos ver que Gideão, ele começa a fazer prova de Deus, né? Gideão faz prova do Senhor para realmente ver ali se é o Senhor que estava falando com ele, se realmente era o Senhor que era com ele. Ele tinha que ter essa certeza, ele tinha essa grande dúvida por causa do cenário que ele estava passando. Não se prenda a este momento que você está passando e não resuma que Deus é com você ou que Deus não é com você por causa do momento que você está passando. Tenha certeza de uma coisa, que independente de situações, circunstâncias, Deus é com você. Deus é comigo e eu tenho esta certeza, essa convicção. E é por isso que eu estou aqui de pé. Glórias a Deus. Porque diante de tantas coisas que eu já passei na minha vida, querida, minha história, diante de tantas coisas que eu já passei na minha vida, se eu fosse olhar e me focar nas situações, eu não estaria aqui, não teria chegado aqui. Mas porque eu sei que o Senhor é comigo, aleluias, eu vou seguindo adiante. Muitas das vezes chorando, muitas das vezes com a fé lá em cima, muitas das vezes com pouca fé, mas em nenhum momento sem fé. Sempre com fé em Deus. Glórias ao nome do Senhor. E nós devemos nos focar em que Deus é conosco. Glórias ao nome do Senhor. E nós vamos ver que no capítulo de número 7, aqui vem a última prova. E a prova mais, vamos dizer que o momento que mais Gideão vai ter certeza de que Deus é com ele é nesse capítulo de número 7. E nós percebemos, né, a reforma que Gideão ele vai fazendo. Primeiro ele vai tirando aquilo que não agrada a Deus, né? Ele tira o poste ídolo que tinha lá erguido na casa do seu pai, né? E ele ali começa a derribar o altar de Baal, que era do pai de Gideão, e edifica ao Senhor um altar. Glórias ao nome do Senhor. Porque ele foi seguindo as orientações do Senhor. O Senhor foi dizendo a ele: Gideão, tira o que está aí, derriba os postes ídolos, tira aquilo que não me agrada. E ali Gideão foi fazendo a limpeza, Gideão foi erguendo o altar ao Senhor e destruindo o altar de Baal. E nós devemos fazer esta análise. No meio das provas, sim, nós precisamos nos examinar, nós precisamos ver o que é que está de errado em mim, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso, Senhor. Me faz enxergar aquilo que eu preciso melhorar. E aí o que é que está de errado em mim me faz enxergar, me faz ver, Senhor. E Deus, ele vai se revelando, vai mostrando, e nós vamos fazendo passo a passo daquilo que Deus vai nos guiando, nos direcionando. E nós percebemos que o Senhor, ele começa a trabalhar, ele começa a se revelar a Gideão, e Gideão está ali acompanhado de uma grande multidão de homens. Mas nós vamos ver que o Senhor, ele diz a Gideão: Gideão, tem muita gente com você. E aí, se você for para a guerra, vocês vão dizer que foram o braço de vocês que ganharam, que derrotaram os midianitas. E não vai ser assim não, Gideão. Não vai ser assim. E Deus começa a colocar o povo à prova. Aí começa a dizer: os covardes e medrosos voltem. E voltaram a multidão de homens. E daí o Senhor, ele vai fazendo a seleção daqueles que irão para a peleja. E ali, querido, de 32.000 ficaram apenas 300 homens. Foi colocando a prova, foi saindo, foi desistindo, e ali ficaram apenas 300. E foram com os 300 que Gideão venceu aquela guerra. Glórias ao nome do Senhor. Porque o Senhor era com Gideão. Eu quero lhe dizer uma coisa: as coisas adversas da vida, elas não nos levam para longe de Deus, mas pelo contrário, ela nos chama para que nós
cheguemos mais próximos de Deus, para que nós nos acheguemos a Deus, para que nós nos aproximemos de Deus. As provas, elas servem para isso, para nos levar para mais perto do Deus da qual nós servimos. Glórias ao nome do Senhor. E eu quero encerrar dizendo algo para você. Que por Deus ser com você, você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus através de você. Aleluias. Você não tem noção, glória a Deus, do que Deus ele faz na vida de um servo, de uma serva, que quando está posto na prova por parte de Deus, você não tem noção do quanto Deus ele faz coisas extraordinárias acontecer na vida daqueles que se colocam à disposição para cumprir o chamado, a vontade, a orientação do Senhor, independente da circunstância, do cenário. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer viver o extraordinário de Deus através de você? Então se achegue ao Senhor. Não murmure, não reclame, faça a vontade de Deus, esteja sensível para tirar aquilo que Deus não se agrada. Bendito é o nome de Jesus. Não é o que você acha que é certo, ou o que você acha que é para ficar, ou o que você acha que Deus não se agrada, que Deus se agrada. Não, não é o que você acha. É o que Deus está lhe orientando a fazer. Porque existem coisas que Deus permite um, mas não permite outro. E aí, muitas das vezes, a gente quer questionar ou a gente quer se justificar dizendo que aquilo dali não é errado, que aquilo dali está tudo bem. Não é pecado. Mas existem coisas que para viver o extraordinário da parte de Deus, a gente tem que se enquadrar. Aleluias! Dentro daquilo que Deus está ordenando, orientando. Glórias ao nome do Senhor. E eu quero orar pela sua vida. Porque você vai viver o extraordinário de Deus. Porque Deus é com você. Glórias ao nome de Jesus. Através de você, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Bendito é o nome de Jesus. É tão somente ficarmos na vontade do Senhor, estarmos sensíveis para fazermos aquilo que o Senhor está nos orientando e assim cumprirmos com a vontade do Senhor, guardando a sua palavra. Mas se é correção ou consequência, também tem a misericórdia de Deus, não vai invalidar a misericórdia, a consequência, mas vai ter, querido, começo, meio e um fim, se você chegar onde o Senhor, Ele quer que você chegue. O povo de Israel chegou, porque o povo de Israel clamou ao Senhor. O povo de Israel colocou ali diante de Deus que estava errado, que reconhecia que estavam errado. Reconheceram que estava errado. Então, o Senhor, Ele quer tão somente que nós cheguemos onde Ele quer. Que Deus nos ajude. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra. Senhor Deus, amado Pai, no nome de Jesus, neste momento, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço por este privilégio, por esta oportunidade de poder ter falado a sua palavra. Senhor, não é fácil. Não é fácil, Senhor. Mas eu sei que Tu estás comigo e é por isso que mesmo não tendo tanta frequência, Senhor, mas eis-me aqui.
Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ajuda esse teu servo, essa tua serva, este ouvinte a fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Que ela faça. Dai força a ele, dai força a ela, para que sejam determinados a fazer a tua vontade e a saber que o Senhor é com ele, que o Senhor é com ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que bênção estar com você neste momento. Graças a Deus por este dia, por este privilégio. Foi um prazer, mais uma vez, nos encontrarmos aqui. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.